Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de tópicos em psicopatologia. Meu nome é Ana Flávia, sou psiquiatra e psicogeriatra e eu vou acompanhar você nessa jornada, do zero à psicogeriatria. Hoje nós vamos falar sobre humor e sobre afeto. O estudo do humor e do afeto. Vamos lá? Então eu acho legal a gente começar falando sobre as definições. A definição de humor. O humor, ele é um estado basal, ele é o tônus emocional do indivíduo. Ele varia um pouco conforme o momento de vida, ele varia um pouco conforme de indivíduo para indivíduo, mas ele é uma coisa mais constante. O afeto já é o tônus emocional que acompanha a ideia, é uma coisa mais efêmera, ele muda com mais rapidez. Se o humor é o clima, o afeto é o tempo. Então, é uma diferença de uma coisa que é mais constante e de uma coisa que muda com mais rapidez. Afeto também é um termo que a gente usa para descrever, às vezes que genericamente, qualquer outro estado de emoção, viu? Então, muitas vezes vocês vão poder escutar, né? Vocês vão acabar escutando a palavra afeto com outro significado que não esse. Mas, basicamente, era para ser isso, a definição certinha. Agora me diga uma coisa, vocês lembram das timias? Quando a gente estava falando do exame de estado mental, eu pedi para vocês anotarem uma parte que estava escrito eutímico, que nada mais é a descrição do afeto do paciente durante a consulta. No caso, o eutímico é um afeto normal, sem alterações, que a gente estava descrevendo na época um paciente sem alterações. Mas poderia ser, por exemplo, um paciente hipotímico, para baixo, distímico, humor deprimido, mais para baixo. Poderia ser um paciente hipertímico, mais para cima, eufórico. Ou pode ser um paciente muito disfórico, pode ser um paciente que esteja irritado, pode ser um paciente que esteja briguento, então pode ser para outro lado. O afeto também tem um impacto muito importante nas outras funções psíquicas. E para isso a gente tem um nome. O nome disso é catatimia. A catatimia, ela é um conceito assim, quando você tem uma alteração em qualquer função psíquica que seja provocada pelo humor ou pelo afeto. Por exemplo, às vezes, em determinados graus de depressão, a pessoa pode apresentar algumas queixas cognitivas, como, por exemplo, alteração em memória de trabalho, que é um campo atencional. Essa alteração de memória do trabalho, ela é catatímica, ela é devido ao sintoma de humor. Você pode ter também, por exemplo, uma pessoa que está tendo pseudo-alucinações. E essa pseudo-alucinação está vindo da onde? É um sintoma catatímico. Está vindo de uma alteração do humor. Então, é importante a gente lembrar desse conceito, porque ele ajuda a explicar pra gente, de repente, que uma alteração de função psíquica não é primária, mas sim referente ao quadro de afeto da pessoa, o quadro de humor. Tá aí, tudo bem? Ok, vamos adiante. Outras definições que são definições interessantes para a gente lembrar primeiro, a definição de apatia. A apatia, ela é uma diminuição de excitabilidade emocional. Ou seja, nem coisas boas, nem coisas tristes, nada dá muito efeito no humor, no afeto da pessoa. Então, acontece alguma coisa muito boa, ela não se comove, não fica feliz, acontece uma coisa muito ruim, ela não se entristece, ela está apática. Quando isso não causa sofrimento, a gente chama de apatia. A partir do momento que isso causa sofrimento para o indivíduo, a gente chama de sentimento de falta de sentimento. E é importante a gente lembrar que o efeito colateral de alguns antidepressivos pode ser sentimento de falta de sentimento. Por exemplo, é aquela pessoa que toma um antidepressivo e chega no consultório para você dizendo: olha, eu melhorei, eu tô melhor, mas agora eu não sinto mais felicidade, eu não sinto mais raiva, eu não me sinto mais surpresa, eu não sinto mais nada, como se eu não tivesse sentimento nenhum. Sendo um efeito colateral só da medicação, com a retirada da medicação, a pessoa tende a melhorar. O próximo conceito que eu gostaria de trazer para vocês é o conceito de anedonia. A anedonia, ela é descrita como a perda de capacidade de sentir prazer nas experiências da vida. Uma coisa muito rápida para dizer o quê? Que a pessoa não sente mais prazer em fazer as coisas que ela gostava antes. Então, um jeito que eu geralmente pergunto é assim, e eu vou falar esse jeito porque se você tentar perguntar pro teu paciente, seu fulano, você tem anedonia? Ele vai olhar para você e ele não vai entender. Então, é bom você ter um jeitinho de perguntar. O que eu gosto de perguntar é assim, seu fulano, tem algumas pessoas que chegam aqui e elas se queixam, quando elas estão num determinado estado de espírito, parecido com o do senhor,
que nem as coisas que elas mais gostavam de fazer na vida deixam elas felizes. Então, por exemplo, quem gosta muito de correr na rua, sai pra correr na rua e daí isso daí não dá mais prazer pra ela, ela sente como se não fizesse diferença mais, não fosse mais uma atividade que trouxesse alegria pra ela. Ou outra coisa, às vezes a pessoa gosta muito de ir no cinema e de repente nem mais ir no cinema é uma coisa que traz alegria pra ela. Acontece alguma coisa parecida com o senhor hoje em dia? Eu gosto de perguntar desse jeito porque é o jeito que eu vejo que funciona. Se vocês tiverem alguma outra ideia, algum outro método pra contar, eu vou pedir pra vocês colocarem isso nos comentários, viu? Porque realmente é uma pergunta muito difícil de fazer. E por que aqui a gente parou pra explicar como é que eu pergunto o que é anedonia? Porque a anedonia é um critério diagnóstico maior para depressão. Você não precisa ter um humor deprimido para ser considerado depressivo. Basta você ter anedonia. Então, tendo anedonia, claro, os outros sintomas. Mas é muito interessante, muito importante a gente saber identificar e saber questionar o paciente em relação à anedonia. Vamos prosseguir para alguns outros conceitos agora, mais pontuais. Gostaria de chamar a atenção para vocês sobre a bela indiferença, que é basicamente a frieza afetiva diante de um sintoma ou de o discurso que o paciente apresenta. Isso acaba acontecendo bastante em momentos de maior emergência, em momentos de crise, mas pode acontecer como, por exemplo, de uma pessoa que está com as pernas paralisadas e que diante de você, no pronto-socorro, no consultório, parece não estar sofrendo em relação a isso. Nossa, realmente, tô paralisada desde ontem. Assim, não sei o que tá acontecendo. Não é bem uma reação que você esperaria de uma pessoa que ficou paralisada de uma hora para outra sem explicação, né? Isso é o que a gente chama de bela indiferença, a pessoa está indiferente. Por que bela? Porque no começo, quando foi identificado esse sintoma, ele foi relacionado bastante a pessoas com o diagnóstico antigo de histrionismo, né? Pessoas histéricas. Mas hoje a gente já sabe que ocorre em outros contextos e o contexto conversivo é muito comum. Então, o conceito de bela indiferença é bastante importante, principalmente se algum de vocês ainda trabalha com momentos de maior emergência, acolhimento, CAPS ou, por exemplo, até pronto-socorro. Isso vai aparecer nesses momentos. É um cachorrinho aqui bonitinho. Tá bom, gente? Legal, essa parte aqui é só o cachorrinho bonitinho mesmo. Mas, basicamente, labilidade afetiva. Oscilação abrupta e rápida e inesperada do afeto. Tô feliz? Tô triste. Tô feliz? Tô com raiva. Tô chorando? Tô com raiva. Então, basicamente, essa oscilação abrupta, rápida e inesperada é a labilidade afetiva. Na maior parte das vezes, ela não é intencional, ela é uma coisa que acontece mais reativo. De uma forma maior, de uma forma crescida de labilidade afetiva, é o termo de incontinência afetiva, que é um estado no qual o indivíduo não tem controle sobre a reação afetiva dele e que geralmente de uma maneira muito desproporcional, muito grande, muito exagerada. Gostaria que vocês pensassem nesse caso no personagem do Coringa, principalmente do filme do Joaquin Phoenix, que saiu alguns anos atrás. Naquele filme, ele apresentava o que a gente chama de humor pseudo-bubar, que é justamente muito parecido com o conceito da psicopatologia, porque é um humor que dá aquelas risadas do nada. Poderia ser caracterizado como uma incontinência afetiva, por exemplo. Então, vamos falar agora de modulação. Eu vou ter que me desaparecer aqui um pouquinho daqui a pouco, mas enquanto eu puder, a gente aparece. A modulação, ela faz parte do exame de estado mental, né? Ela caracteriza pela variação do afeto e de acordo com os diferentes conteúdos, né? O afeto, ele é a tonalidade do discurso, do pensamento, a tonalidade emocional. Então, ele tem que variar de acordo com o que está sendo dito. Por isso, nós temos 3 possibilidades: modulante, hipomodulante e embotado. O modulante quer dizer que ele está no estado normal, ou seja, ele ainda varia um pouco, ele varia bem, né, o afeto, de acordo com o discurso. É um tom mais feliz, é uma conotação mais alegre da conversa que está tendo, o afeto vai junto. É um pouquinho mais para baixo, mais triste, vai para baixo. É uma coisa que gera uma sensação, um pensamento que gera uma indignação, dá um tom de disforia. Então, o afeto ele vai mudando de acordo com o tom emocional do discurso e do pensamento.
Quando a gente fala em hipomodulante, a gente está falando de alguma coisa que não varia muito o afeto conforme o conteúdo, mas ainda varia um pouco. E o embotado é quando você perde completamente essa variação, quando o afeto do indivíduo se apresenta sempre da mesma forma. E no embotado, geralmente o afeto está ausente. Então você tem uma ausência de afeto. A pessoa está como se estivesse robotizada. Vamos fazer então hoje uma cerejinha do nosso bolo? O que isso quer dizer? Trouxe mais um pouquinho de discussão para vocês, que não estava previsto, mas vamos conversar. Hoje a gente vai falar ainda como extra sobre o fato que na psicose ainda existem muitas mudanças de afeto, tanto para redução quanto para alterações qualitativas. Então, uma coisa que fica bastante clara quando a gente está trabalhando com um paciente esquizofrênico é que esse paciente ele parece mais embotado, ele é hipomodulante. Isso é um sintoma negativo da esquizofrenia, uma psicose mais primária. Isso pode se aparecer de algumas formas. Pode ser apenas a hipomodulação do afeto, não varia tanto assim o afeto. Pode ser um distanciamento afetivo, uma pobreza de distanciamento, parece de uma forma mais lacônica. Ou pode ser literalmente embotamento afetivo, a devastação afetiva que eles chamam, não existir mais um afeto que não tem nenhuma variação. Sempre no mesmo tom e sempre um tom muito robotizado, muito sem afeto, muito sem emoção. Mas a gente também tem alterações qualitativas de afeto na psicose, que pode ser ambivalência afetiva. Então, um mesmo tema é gerar afetos diferentes, né? Uma inadequação do afeto ou paratimia, que é aquele clássico relatado, né? Que contou para o paciente, por exemplo, com esquizofrenia, que alguém morreu e ele dá uma risada. Isso chama paratimia, uma inadequação do afeto, não é de propósito. E também às vezes acontece a descrição de um fenômeno que chama neotimia, no qual eles descrevem um sentimento, uma sensação, uma emoção que eles nunca sentiram antes. Uma coisa completamente nova, muito difícil de descrever. Eles podem até dar nome para isso, mas basicamente é como se surgisse um sentimento novo. Bom, por hoje é só isso, pessoal. A gente vai falar na próxima aula sobre alterações de pensamento. Ela já está disponível, como todas as aulas do módulo de psicopatologia, né, dos tópicos em psicopatologia. E eu espero que vocês estejam aproveitando até agora. Qualquer sugestão, pedidos, gostaríamos que você conversasse sobre mais algum outro tema em psicopatologia, vocês deixam abaixo e conforme possível a gente vai atendendo essas requisições também. Tchau, tchau, pessoal!